Meus amigos, o Brasil realmente não é para amadores e ele acaba de inaugurar algo inédito no mundo, onde já se viu cobrar imposto sobre perda, cobrar imposto sobre inflação. Você está sabendo disso? Cara, isso aqui é uma loucura total e eu vou te explicar todos os detalhes no nosso bate-papo de hoje, porque se você é proprietário de um imóvel, seja uma casa simples, um apartamento, um terreno, sítio, qualquer tipo de imóvel, presta muita atenção porque o governo Lula acaba de sancionar uma lei que vira completamente o mercado imobiliário de cabeça para baixo. Porque na calada da noite, na surdina de um feriadão, no dia 21 de novembro de 2025, e com um silêncio ensurdecedor da velha mídia comprada, o governo Lula sancionou a Lei 15.265, que cria o Regime Especial de Atualização e Regulação Patrimonial, uma sigla chamada REARP. E essa lei, meu amigo, ela é uma bomba fiscal que cai direto no colo de todo mundo que tem um imóvel próprio no nome. Seja você aí uma pessoa física, um CPF, seja você uma pessoa jurídica, um CNPJ, eu não estou falando aqui somente de gente rica, não, estou falando realmente de 100% de todo mundo. Você que tem uma casa simples, do apartamento financiado, o sítio herdado da família, do imóvel que muita gente demorou aí 20, 30, 40 anos para conquistar, para pagar. Agora, do nada, o governo te coloca contra a parede e te diz assim, olha só, ou você se antecipa e paga um imposto agora, só que vai ser um imposto menor, ou então você vai pagar um imposto muito maior depois. Você pode pensar, como assim, Josué? Eu nem estou vendendo a minha casa, nem estou vendendo meu terreno, meu apartamento, eu vou ter que pagar um imposto? É exatamente isso. Você está sendo cobrado mesmo que você nem venda o seu imóvel. Não é um imposto sobre o lucro real, não é um imposto sobre um ganho patrimonial, é imposto sobre uma valorização do seu imóvel e dentro dessa valorização, o que tem ali dentro? A maior parte é inflação, é imposto sobre dinheiro derretido. Então se prepare para esse absurdo, realmente é algo que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. O Brasil está inaugurando cobrar imposto sobre perda, sobre inflação. Ah, José, eu não estou entendendo. Bom, eu vou te explicar aqui de uma forma muito simples para você entender o tamanho do absurdo que está na nossa mesa nesse momento. É o seguinte, imagina que você comprou um imóvel há alguns anos atrás por R$200 mil e hoje, por conta da valorização do seu imóvel, o seu imóvel hoje está valendo aí R$500 mil. E aí parece que você está lucrando aqui R$300 mil. Só que não, a maior parte desse crescimento, né, dessa valorização foi inflação. A valorização real mesmo, de repente, não foi quase nada ou até mesmo zero, mas mesmo assim o governo vai te tributar como se os R$300 mil fosse lucro seu, mesmo que você não tenha vendido e mesmo que esse lucro não tenha te deixado nenhum centavo mais rico. E esse é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida, e tudo isso por quê? Porque o governo está esperando abocanhar imediatamente, assim, no instalar de dedos, bilhões e bilhões de reais com essa brincadeirinha. E olha só o tamanho dessa sacanagem. O Estado brasileiro destrói o valor da moeda com a sua inflação e depois aparece para tributar justamente essa destruição que ele mesmo causou. Você está entendendo isso, cara? Isso aqui abre um precedente absurdo para o futuro. É o equivalente a alguém te dar um soco aí na sua cara e depois te cobrar pelo gelo para desinchar o teu olho roxo. Eu sei que você está revoltado nesse momento, mas calma porque vai piorar. Porque essa lei já deu um ultimato. Queira você ou não, você tem aí 90 dias, na realidade menos de 90 dias, para decidir se você vai querer pagar o imposto agora, à vista, sem parcelamento, sem choro, sem vela, ou então você vai aceitar ser tributado lá na frente com um imposto muito maior, como se você tivesse ficado milionário, mesmo que parte de toda essa valorização do seu imóvel seja efeito da inflação acumulada. Eles estão vendendo isso como se fosse uma modernização tributária, mas na realidade isso aqui é um verdadeiro confisco fantasiado de uma oportunidade. Ah, você vai pagar um imposto menor agora? Essa é a oportunidade de estar aqui na mesa. Ou então você vai pagar um imposto maior lá na frente. Cara, isso aqui é um absurdo. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes na ponta do lápis com números reais, como é que esse mecanismo funciona, por que ele é extremamente injusto e o mais grave de tudo, por que ele cria um precedente, cara, perigosíssimo para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de patrimônio no nosso país. E a partir de agora, de repente, não seja mais interessante você ter imóveis no Brasil. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você entender o tamanho dessa bomba e também saber como é que isso impacta diretamente no seu bolso. Quando você acha que já viu de tudo nesse país, na realidade a brincadeira está apenas começando. Olha essa matéria que saiu aqui no Senado Notícias. Sancionada
a atualização de valor de imóvel no imposto de renda. Essa é a nova brincadeira do momento. O valor declarado de imóveis e veículos no imposto de renda passará a ser atualizado de acordo com o valor de mercado. Então, se você comprou um imóvel aí há algum tempo atrás e hoje ele está valendo mais, você vai ter que declarar isso no seu imposto de renda. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que cria o Regime Especial de Atualização e Regulação Patrimonial, o REARP. A Lei 15.265 de 2025 foi publicada na última sexta-feira, o feriadão ali, do dia 21 de novembro de 2025, no Diário Oficial da União. Você viu alguém falar sobre isso? Você viu a mídia falar sobre isso? Eu tenho certeza que não, porque, cara, existe um silêncio absurdo sobre isso daqui. A nova lei autoriza a atualização do valor de imóveis e veículos no imposto de renda e a regularização de bens lícitos e não declarados. Ou seja, tem muita gente que tem imóvel no nome, tem um terreninho ali no nome, mas nunca declarou. Essa lei, ela abre essa brecha para você declarar que você tem esse terreno, que você tem esse imóvel, no caso. Não havia, antes da lei, previsão legal de atualização do valor de imóveis a preço de mercado. Com isso, a declaração não refletiria a situação patrimonial do contribuinte pela defasagem existente entre os valores históricos declarados e os preços de mercado. Ou seja, se você há 30, 40 anos atrás comprou um imóvel, no seu imposto de renda você coloca o quê? O valor que você comprou o teu imóvel há 30, 40 anos atrás. O que eles querem é que você atualize o seu imposto de renda com o imóvel no valor de mercado. Só que para isso você vai ter que pagar imposto. O imposto referente ao quê? Ao teu suposto ganho de capital, mesmo que você não tenha vendido o teu imóvel. Quanto que eu vou pagar de imposto, Josué? Vamos lá. Para as pessoas físicas, a lei estabelece que a atualização acarretará a cobrança de 4% sobre a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado, em substituição ao imposto sobre o ganho de capital, que varia de 15% a 22,5%. Agora, as pessoas jurídicas, as alíquotas são de 4,8% de IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e 3,2% de contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, um total de 8%, que é justamente o dobro da pessoa física. E isso se você aderir ao programa. Se você não aderir, o cálculo é diferente. Eu vou te mostrar o cálculo mais pra frente. Bom, agora que você entendeu aí o absurdo moral dessa lei, eu preciso também te mostrar onde é que está o absurdo técnico, o golpe escondido, porque quando você entende o que tem aqui por trás, meu amigo, a ficha vai cair de que esse negócio realmente foi feito para roubar muito e muito imposto de uma forma muito rápida. A Lei 15.265 cria o tal da sigla REARP, que permitiria, em tese, você atualizar o valor do seu imóvel no seu imposto de renda. Ou seja, você tem que declarar sempre aí o seu imposto de renda e você também tem que dizer ali que você tem um imóvel. Ou seja, uma casa, um apartamento, um terreno, qualquer tipo de imóvel. Então, quando você compra, você coloca ali o valor da compra do seu imóvel e não atualiza mais. Então, essa lei é justamente para atualizar o valor do seu imóvel, só que você vai pagar um imposto por isso. Como é que funciona na prática? Vamos lá. Se você é CPF. Bom, vamos lá. Suponhamos que você comprou um imóvel de R$200 mil lá na época, alguns anos atrás, e hoje vale R$500 mil. Parece que você está ganhando R$300 mil, não é verdade? Só que a gente sabe muito bem que isso é inflação. Isso é o custo da construção que disparou, isso é a moeda brasileira derretendo, porque o lucro real mesmo, de repente é quase nada, às vezes zero, mas o governo ele não quer saber. Para ele, os R$300 mil são lucro puro, e aí é onde vem a pancada. O governo cobra agora 4% sobre essa diferença, ou seja, 4% de R$300 mil, meu amigo, dá aqui R$12 mil de imposto que você tem que pagar agora para o governo, mesmo sem você vender o imóvel, mesmo sem realizar lucro, e também pago à vista. Só que tem um detalhe importante, porque se você optar pelo REARP, você vai pagar aí 4% de imposto, que é um imposto reduzido, entre aspas, você vai entender qual é o tamanho real desse imposto, só que durante 5 anos você não pode vender o seu imóvel, porque se você vender o seu imóvel dentro desse prazo de 5 anos, o benefício é cancelado, a Receita ignora qualquer tipo de atualização e recalcula tudo
sobre o valor antigo, como se você nunca tivesse pago os 4%. E sabe o que acontece? Você paga de novo, novamente, quando você vender, e você vai pagar mais caro. E se você decidir não aderir a esse programa agora e decidir vender o seu imóvel no futuro, você vai pagar uma alíquota de 15% ao invés dos 4% sobre os mesmos 300 mil. Isso dá aí, cara, 45 mil reais de imposto. Ou seja, ou você paga 12 mil agora e fica 5 anos proibido de vender o seu imóvel, ou então você paga 45 mil reais depois, mesmo que tudo isso que você tem aí de valorização seja inflação. Isso aqui não é política fiscal, cara. Isso aqui é um funil de arrecadação fantasiado de opção. Que opção você tem? Ou você toma um soco no olho ou você toma um soco nos dois olhos. Agora vamos lá para pessoa jurídica, porque já te aviso, fica muito pior. Que muita gente faz, né? Compra um imóvel no CNPJ, no nome da empresa, agora não tem mais para onde correr. Porque, vamos lá, um imóvel que você comprou aí por 200 mil reais no CNPJ e hoje vale 500 mil reais. O mesmo exemplo. A diferença é a mesma, 300 mil reais. E, de novo, isso é quase tudo inflação, mas o governo considera 300 mil reais como ganho total. E aí entra a mordida empresarial. No CNPJ, a alíquota REARP é de 8% sobre a diferença, ou seja, 8% de 300 mil reais. Você tem que pagar agora imediatamente 24 mil reais saindo do caixa da sua empresa, sem você vender o imóvel, sem realizar lucro, pago à vista dentro do prazo do REARP, que é 90 dias, na realidade já começou a contar lá desde o dia 21, é menos de 90 dias. Mas ainda tem a regra mais perigosa de todas: se a empresa vender o imóvel antes de 5 anos, depois dela optar pelo REARP, o benefício é cancelado, a atualização é desconsiderada e a base antiga volta e a empresa é tributada como se nunca tivesse pago os 24 mil reais. E sabe quanto é que ela pagaria se ela vender sem atualizar? Vai pagar aí uma tributação de 34%, ou seja, 34 de 300 mil reais, 102 mil reais de imposto. Então a escolha é essa: ou a empresa paga 24 mil reais agora, fica proibido de vender o imóvel agora, ou então paga 102 mil reais depois, sobre uma diferença que é quase toda inflação, e ainda corre o risco de perder o benefício, pagar retroativo e ainda pagar saldo complementar. Isso aqui não tem nada de simplificação tributária. Isso aqui é confisco sobre inflação travado por uma carência obrigatória de 5 anos. Ah, José, mas e depois de 5 anos? Como é que eu faço para eu pagar? Vamos supor que você tenha aderido ao REARP, você pagou aí os 4% sobre esse lucro que você teve sem vender o seu imóvel, e depois de 5 anos você vai vender. Agora, a base do valor do seu imóvel é os 500 mil reais. E se teve alguma valorização depois de 5 anos, vamos lá, suponhamos que vai para 600 mil reais. Você vai pagar agora 15% sobre os 100 mil reais que você teve de lucro. Ah, José, eu aderi ao REARP, paguei os 4% lá, mas eu quero vender antes o meu imóvel. Então tá, você vai vender aí, qual é o valor do imóvel? 500 mil reais? O programa é cancelado, desconsidera o que você pagou de imposto e agora no ato da venda você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve de 300 mil reais. Bom, agora deixa eu te mostrar o que para mim é o ponto mais revelador dessa história toda. Porque enquanto tá todo mundo aí discutindo se vale a pena ou não pagar os 4%, 8%, 15%, 34%, enquanto o brasileiro tenta entender se deve atualizar ou não, o governo já sabe exatamente o que ele quer, que é arrecadação imediata, dinheiro vivo, na hora, agora, do dia para a noite. E como é que eu sei disso? Porque na tramitação dessa lei lá no Senado, o governo divulgou que o pacote fiscal onde o REARP será inserido tem o potencial de gerar cerca de 19 bilhões de reais em arrecadação. Cara, é muita grana, mas aí vem a parte que mais me chamou a atenção, porque o governo ele não apresentou nenhum estudo público detalhando quanto que desse valor vem especificamente do REARP. Eles jogam o número lá no pacote, no impacto de 19 bilhões, e espera que todo mundo aceite como se fosse normal tributar patrimônio com base em inflação e ainda cobrar à vista. Isso acende uma luz vermelha gigante. Por quê, meu amigo? Porque quando o governo cria uma lei que cobra imposto sobre o lucro que não existe, força o contribuinte a escolher se vai pagar agora ou vai pagar mais imposto depois, amarra o patrimônio do país inteiro por 5 anos e ainda esconde o cálculo de quanto que espera arrecadar exatamente com essa brincadeira. Cara, isso aqui não tem nada de transparência fiscal. Isso aqui é uma engenharia de arrecadação e um cheque em branco. E isso explica por que essa lei foi empurrada tão rápido, sem debate público, sem análise de impacto detalhada,
Cadê a análise? Não tem. Sem estudo técnico sobre os efeitos disso no mercado imobiliário. E pensa comigo, se o governo admite que vai arrecadar 19 bilhões de reais no pacote, mas ele não separa o peso de cada medida, significa que o REARP pode ser, sim, uma das principais fontes desses bilhões de reais que estão sendo arrecadados. Imagina só arrecadar bilhões cobrando imposto sobre inflação. Isso é o tipo de medida que destrói a liquidez, destrói investimento, gera insegurança jurídica e até a confiança do brasileiro de manter patrimônio dentro do país. Porque a mensagem é muito clara. O governo descobriu uma nova mina de ouro. Aonde tem inflação, tem imposto. Aonde tem patrimônio, tem pressão. E aonde tem silêncio da velha mídia, tem oportunidade fiscal. E se isso for normalizado agora, quem é que garante que não virá um tal de REARP 2.0? Ou um REARP obrigatório? Ou até mesmo imposto recorrente de atualização de patrimônio no futuro, hein? Porque o precedente está criado. E o Brasil é mestre em transformar exceção em regra e regra temporária em imposto eterno. É por isso que essa lei ela não é perigosa só porque ela cobra um imposto hoje, mas pelo que ela permite cobrar de imposto amanhã. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. Bora dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião aqui, eu quero saber o que você acha desse absurdo. Você tem imóvel no seu nome ou no nome da sua empresa? Bom, tá na hora de você escolher se você vai aderir ao REARP ou não. Qual vai ser a sua decisão? Deixa aqui nos comentários para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, o que eu acabei de trazer aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então me ajuda a levar essa informação para milhões de brasileiros que precisam ter acesso ao que está acontecendo no nosso país, compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa no WhatsApp. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.